Pai. Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é a Sheila, e no áudio de hoje eu quero falar um pouquinho sobre o deserto do cônjuge. E essa pergunta que eu coloquei na capa foi derivada de uma questão que uma irmã levantou hoje no grupo do Telegram, que ela dizia que a vida do marido dela parecia muito boa, ele está com os pais, então parece que tudo está fluindo muito bem, e que ela não vê que ele entrará num deserto, ou como ele entrará num deserto, como ele mudará. E só que isso me chamou a atenção nessa manhã e me deu esse gatilho de gravar esse áudio, justamente porque desde ontem o assunto mais comentado, por exemplo, no grupão e no grupo lá da mentoria, é sobre o deserto do cônjuge. Então, cada uma tem um relato até diferente, né? Uma falou que o marido, desde quando saiu de casa, está dizendo que está muito triste, está passando por um momento muito triste, porém que é o divórcio. A outra, o marido falou que está deprimido, que precisa do divórcio também, que está se sentindo muito mal, que vai procurar uma psicóloga porque ele tem vontade de morrer. Então, Sheila, o que que eu tenho que fazer, né? E essa irmã, do qual me gerou esse gatilho para gravar esse áudio, ela me pareceu muito sensata com as palavras, que ela diz assim, ó, não temos o que fazer, né? Ela usou um termo assim, que como ver que nós não temos o que fazer. Eu acredito exatamente isso, irmãos, que nós, o cônjuge que ficou, né, para lutar, a gente só tem mesmo que interceder. Eu vou fazer para vocês um áudio aqui explicando sobre as orações, porque existem orações diferentes, né? A Bíblia ensina a orar, né, por cada circunstância. Tem oração, tem uma oração para quando é família, cônjuge, crente, tem oração para quando o cônjuge é descrente, tem oração para quando não é um familiar, né? Tem as orações, intercessão é diferente da adoração. Então, existe sim maneiras de orar e que essas orações no mundo espiritual sim vai ser mais eficaz. Outro dia eu estava reparando numa oração que a irmã orava e falava assim: Jesus, o Senhor é meu Pai. E eu falei: opa, como assim, Jesus, o Senhor é meu Pai? Não, a Bíblia deixa muito claro: Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é filho de Deus, e quando nós somos adotados, passamos a ser filhos, então Jesus é nosso irmão. E aí Jesus diz assim, ó, quando orardes, né? Quando orardes, eu vou expandir isso mais no áudio da oração que eu vou fazer para vocês, que quando orardes, pode usar o meu nome, né? Ora a Deus Pai em meu nome, ele diz, né? Então ele deixa muito claro que ele, na nossa vida, ele é o nosso intercessor. Nós vamos ter autoridade no nome dele através da reconciliação que nós vamos ter com Deus, nós vamos receber um ministério de restauração, e com isso nós vamos receber a missão de Jesus. A Bíblia diz que nós seremos embaixadores de Jesus para poder, no nome dele, orar. Então, o que acontece quando a gente olha toda a circunstância, independente de quando seu marido está, para aquela irmã, né, que falou: olha, meu marido está muito bem, parece que eu não posso fazer nada, ela está certa, além da oração, ela não pode fazer nada. Por que que eu estou falando isso? Porque teve a outra irmã que falou: Sheila, meu marido está doente, tem o espírito da morte, ele está querendo se suicidar, vai procurar psicólogo, e ainda assim que é o divórcio, o que eu posso fazer por ele? Eu falei: irmã, só interceder. Nesse momento, ele precisa da intercessão. Por exemplo, se você não sabe como orar, pega a oração da cerca de espinho. Para quem não conhece a oração da cerca de espinho, está aqui no canal. É pura declaração da palavra do Senhor sobre o outro. E a declaração da palavra do Senhor sobre a vida do outro, irmãos, ela é muito poderosa, porque isso se chama no mundo espiritual de intercessão. É como você se colocar na brecha entre Deus e essa pessoa, a favor dessa pessoa. E Deus, ele só não vai contra a palavra dele, mas isso eu quero falar para vocês quando eu for falar, expandir melhor, quando eu for fazer um vídeo sobre oração, tá? Então, por que que eu estou falando isso? Porque desde ontem esse assunto está à tona, ativo nos grupos sobre o deserto do cônjuge. E o mais engraçado, que foi o que me ativou o gatilho hoje de gravar esse vídeo, foi porque ontem minha mãe esteve aqui no fim do dia, porque ela ia nos acompanhar em um compromisso, e a gente falamos de um assunto, estávamos falando algo do que meu irmão mantém amizades duradouras, e que outro dia eu vi, fui na casa do meu irmão, ele estava fazendo uma reforma lá, e tinha um amigo dele, né, que nós conhecemos há muitos anos. Eu falei: meu Deus, mãe, você vê que a amizade deles é tão boa
que eles não medem esforço, né? O rapazinho de lá, porque é um lugar longe onde esse rapaz mora, que nós os conhecemos lá, quando nós moramos naquele condomínio. E minha mãe falou assim, a amizade deles é muito boa mesmo. Aí a minha mãe tocou no assunto dos pais, né? Não era nem dos pais dele, foi dos pais de um outro amigo que foi citado também na conversa depois que nós iniciamos isso, que eram vizinhos também lá do mesmo condomínio nosso e que a minha mãe e a mãe dele foram muito amigas, né, porque nós morávamos lá. E a minha mãe fala assim, nossa, você lembra, Sheila, que como ela sofria por causa do marido, né? Ela chorava o final de semana inteiro, o marido viveu anos e anos. Dava sexta-feira de manhã, ele saía para trabalhar e só aparecia segunda à noite. Só, aí minha mãe fala assim, né? Só de balada, o cara ficava só no samba, só bebendo, e não aparecia em casa durante esses 3 dias, né? Porque aí minha mãe fala assim, eu imagino que ele saía sexta ia trabalhar, ficava já sábado e domingo na gandaia, minha mãe usou esse termo, e segunda-feira ele ia trabalhar e chegava à noite em casa. Minha mãe não tem um entendimento sobre o deserto, e eu naquela época que eu via isso, né, porque eu via lá a amiga dela chorando, desabafando, tudo, não tinha entendimento do deserto, né? E na cabeça dela, da minha mãe, tanto da amiga, não existia a mulher por trás, né? Porém, essa amiga, eu lembro que aos trancos e barrancos ela sempre estava ali na presença do Senhor. Eu lembro que ela não brigava. Eu lembro que ela desabafava com a minha mãe, mas ela não brigava com esse homem, porque até ontem ainda perguntei para minha mãe, como que era o comportamento dela? A minha mãe, ela aguentava tudo, ela aguentava tudo. Aí a minha mãe fala, eu acho que como ela não trabalhava, então ela aguentava tudo. E vou contar para vocês como foi que aconteceu na vida desse casal, que eu falo uma coisa para vocês. Eu tenho os dois no meu Facebook. E como foi uma transformação, gente, que eu falo para vocês, que eu antes eu dizia assim, eu não conheço ninguém que teve casamento restaurado. E eu não tinha a percepção que esse casal tinha vivido isso, talvez porque eu não convivia muito com ela, ela era amiga da minha mãe, mas eu não convivia. E hoje eu vejo como isso é uma restauração. Ele é um homem de Deus, você precisa ver como ele é respeitoso, a vida deles é completamente transformada, e ele não tinha Deus, ele não cria na fé. E a história, minha mãe falou assim, Sheila, finalizando a história da minha mãe ontem, né, quando ela cita esse casal, ela fala assim, ô Sheila, eu acho que você não vai lembrar porque isso faz muito tempo, mas você lembra que teve um dia que ele chegou apavorado numa segunda-feira, transtornado completamente, aí tinha aquela igrejinha na frente do condomínio, você lembra? Aí minha mãe falou assim, uma Assembleia de Deus pequenininha, lá na frente, lá do condomínio, e aí aquele homem, ele chegou em casa transtornado, e ele foi direto para aquela igreja, não vou citar nome, né? A esposa foi atrás, a fulana foi atrás dele, quando viu, ele estava lá estirado no chão daquela igreja, e a partir daquele momento ele se converteu assim, do nada. Ela fala que estranho, né? Minha mãe tá falando, deve ter acontecido alguma coisa grave nesse final de semana, né? O que será que aconteceu? Porque ela nunca me contou. Ela falou, eu acho que eu também nunca perguntei, mas eu acho que deve ter acontecido alguma coisa grave, não será? Ela falou, mãe, com certeza aconteceu alguma coisa. Por que que eu estou contando essa história para vocês? Porque, gente, isso são testemunhos que edificam a glória de Deus, mas tudo isso está na palavra do Senhor. Tudo isso a gente encontra aqui na palavra do Senhor. Então, independente de como seu marido está, creia que somente a sua intercessão é mais do que suficiente. Você não precisa fazer nada, que o tempo de Deus na vida dele, do conserto dele, vai chegar. Eu vou ler a palavra do Senhor e vou tentar ser breve, porque eu normalmente faço vídeos muito grandes, né? Eu não sei se vocês conseguem acompanhar até o final. Vocês acompanham? Vocês assistem até o final? Coloca aqui nos comentários, falando, Sheila, eu gosto de assistir até o final. Ou, Sheila, eu assisto até o final. Sheila, não, eu dá 10 minutos eu paro. Se for assim, marca aqui para eu ou me policiar para fazer vídeos mais curtos para poder atender melhor a necessidade de vocês ou continuar contando essas histórias para poder edificar a fé de vocês, tá? Eu vou ler a palavra aqui, eu vou ler Malaquias 2, uma palavra muito conhecida na parte que Deus diz que Malaquias, o profeta diz que Deus foi, né, testemunha da aliança da mulher da sua mocidade. Mas eu quero mostrar para vocês como Deus age, né? Em uma outra palavra que não é só Oséias, tá? Vou ler o 2 e um pedacinho do 3, vou tentar ser breve para poder vocês entenderem aqui. Ó. Diz assim, ó.
O castigo dos sacerdotes, é o título do 2. Quando nós vamos falar de sacerdote, irmãos, a gente tende a acreditar que é somente o padre, o pastor, né? Aquele que está fazendo a obra do Senhor, mas a gente esquece que os cônjuges, né? Desculpa, os maridos, eles têm o papel sacerdotal do lar. Então, quando você vai ler essa palavra sobre Malaquias 2, você entende que o sacerdote, que Deus começa assim falando dos sacerdotes que estavam levando o povo ao erro, né? Mas aí logo depois, no meio da palavra, ele já entra falando sobre a infidelidade conjugal. Então aqui nós podemos trazer essa palavra para o sacerdote cônjuge, para o sacerdote marido. Quer ver? Ó, vou ler para vocês, diz assim, ó. Malaquias 2, tá? Para quem vai acompanhar a leitura. Agora, ó sacerdotes, para vós é este mandamento, ou seja, ó marido, para vós para vós outro é este mandamento. Se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isto no seu coração. Então, quando a gente começa a ler aqui, a gente entende, né, que Deus ele estipulou para os maridos, né, ali uma ordenança. Qual é a ordenança de Deus? Né? Que Deus tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, quando ele não ouve, né, aquilo, as ordenanças, o mandamento de Deus, o Senhor automaticamente já o amaldiçoa. Então, tudo que era bênção na vida dele vira maldição. Então, a gente é muito comum ver o marido num deserto financeiro, o marido com esses problemas psicológicos, e a gente olhar e a gente acreditar, muitas vezes, como essa irmã falou, olha, tá vivendo com os pais e tá muito bem. Ninguém sabe o que está no coração deles, nos pensamentos, quando ele coloca a cabeça no travesseiro. Vê esse caso que eu contei do marido da amiga da minha mãe fala que quem olhava ele parecia que ele tinha uma vida assim perfeita, que ele gostava daquilo, que ele estava muito feliz e de repente, pum, do nada. E eu lembro que foi assim, sabe, assim, do nada, que depois que eu conversei com a esposa dele, depois de muito tempo, ela contou assim a história e eu lembro assim por alto que foi bem assim mesmo que ela conta. Aí diz assim, ó: Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento aos vossos rostos, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto desses sereis levados. O que é excremento no rosto, gente? Né? Vocês sabem o que é excremento. Então Deus está falando que vai colocar vergonha. Tem muitas esposas que falam assim: ai, Sheila, meu marido faz isso, eu fiquei tão envergonhada, minha esposa está fazendo isso, eu estou tão envergonhado. Gente, quem está adulterando, quem está pecando é quem tem que se sentir envergonhados. É justamente pelo diabo oprimir vocês, achando que o que vocês estão fazendo é errado, porque o mundo não faz, que é esperar em Deus, e vocês ficam se sentindo envergonhados. Só que percebe que aqui Deus diz que para aquele que desobedeceu os seus mandamentos é que ele vai colocar vergonha, passando até excremento no rosto deles, passando a vergonha nos seus rostos. O 4 diz assim: Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Percebe que Deus diz assim, ó, que ele vai colocar o cônjuge apartado que está pecando em extrema vergonha, porque ele vai manter a aliança que ele fez com Levi. Quem é Levi? Levi é o terceiro filho de Jacó, filho com Lia. Levi significa unir, união, se eu não me engano. Porque Lia se sentia muito envergonhada por causa da irmã Raquel, lembrando que Lia foi a primeira esposa de Jacó. Então, quando veio o terceiro filho, que é Levi, ela falou assim: esse vai ser o filho da nossa união, porque Jacó amava, era Raquel. Então, Levi significa união. E foi ali, quando nasceu Levi, que Deus fez essa aliança. E disse o quê? Que foi com ele
Ó, com ele foi feita a aliança da vida e da paz. Ambas dei eu para que me tremesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Esse Levi aqui pode ser você que está me ouvindo, que está querendo fazer a vontade do Senhor. Se você se posicionar em fazer a vontade de Deus e se apartar da iniquidade, andar com retidão e andar em paz com o Senhor, essa aliança com você será firmada. A aliança de Levi, de paz e de vida. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Eu não sei se foi nesse áudio que eu falei hoje, porque eu já gravei outro áudio que deu um probleminha aqui e eu tive que parar ele. Eu disse que num grupo de mentorias que eu estava dando, a gente foi fazer contas lá, por que Deus quer restaurar um casamento? E aí, só nas contas que a gente fez da vida ali da irmã, seriam 8 pessoas destruídas com a destruição da família dela. 8 pessoas destruídas fazendo a vontade do diabo. Então, né, quando a Bíblia diz para nós que existe um caminho, e se nós desviarmos desse caminho e seguirmos a instrução, a gente vai ter vida e paz. Agora, quando a Bíblia diz assim, olha, por esse caminho que seu marido está andando, a Bíblia diz assim, ó, tem desfeito muitos tropeçar, violando a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Qual é a aliança de Levi? A da união. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indigno diante de todo o povo. Você está achando que o seu cônjuge que está lá, que abandonou a sua casa, vamos falar, gente, é muito comum, a gente tem muitas mulheres lutando, então é muito comum a gente ver que o marido saiu, abandonou a casa, abandonou tanto emocionalmente quanto financeiramente o lar, os filhos, a esposa, né? Mas vocês não têm noção de quantas mensagens de homens eu recebo, dos homens que eu já mentorei, que as esposas opressas abandonam o lar, os filhos com eles. Vocês entendem que o diabo, quando ele entra, a pessoa fica tão cega que chega nesse nível de cegueira? Eu sei que é duro, mas tem cônjuge, assim como homens, que abandona emocionalmente a mulher, mas não abandona os filhos, nem emocionalmente, financeiramente, que é o caso que eu vivi e que muitas mulheres vivem, também tem o cônjuge que abandona emocionalmente, financeiramente. Assim como do lado dos rapazes, tem as esposas que abandonam os filhos, tanto emocionalmente, né, quanto economicamente, como também tem aquelas que ficam com os filhos e abandonam apenas o cônjuge. É o mesmo caso, só que do lado diferente, oposto. Então a gente precisa entender que diante de Deus existe um caminho, mas esse cônjuge que se apartou, muitas vezes você fica achando que o mundo está aplaudindo ele, gente, é a cegueira do mundo que aplaude. Mas quando Deus começa a tirar as escamas, quando Deus começa a trabalhar, até as pessoas que antes aplaudiam, depois começam a perceber que a pessoa está fazendo aquilo e que ela vai se afundar. Eu tenho o caso tem uma moça que foi uma das minhas parceiras de oração. Outro dia eu estava falando com ela e ela falou assim para mim: ah, amiga, agora a família que antes se bandeava lá pro lado deles, agora não quer mais não. Eles vieram aqui, ela nunca tinha entrado aqui, ela entrou, porque mora no mesmo quintal dos sogros e do irmão. Ela entrou, meu cunhado saiu da casa, falou que quando ela fosse embora era para a esposa dele avisar, porque ele não queria ficar para não entrar na casa dele, porque ele não queria problema. A gente foi na festa de aniversário lá, antigamente você sabe que eu nem ia, agora eu fui, você precisa ver como
eles me trataram diferente, né? Porque moram tudo ali junto, então aí ela tem que fazer parte mesmo da família do cônjuge, né? A minha sogra veio conversar comigo, falando que ela não aceita aquela mulher lá em casa e não sei o que, lá no quintal, né? Mas antigamente não era assim. Antigamente não era assim, mas eles já começaram a ver a ruína do rapaz. Então, o que que ela teve que fazer durante todo esse tempo? Orar para Deus tirar a cegueira da família também. E Deus vai tirar e vai mostrar a vergonha. Caminho vos mostraste parciais no aplicardes a lei. Agora eu vou ler aquela parte da advertência contra a infidelidade conjugal para vocês. Diz assim, ó, no 10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleal um para com os outros, profano a aliança de nossos pais? Por que aqui diz a aliança dos nossos pais? Malaquias ele vai falar nos próximos versos aqui sobre que Deus foi testemunha da aliança em que fizeste com a mulher da sua mocidade. Por isso que eu digo que Deus ali nessa aliança de Gênesis 2:24, ele faz o papel de pai. Então, o que que acontece? Quando nós vamos estudar o casamento antigamente era um acordo entre os pais, ou seja, era uma aliança entre os pais, de unirem as famílias. Por isso que a Bíblia aqui diz, né, que está sendo desleal um para com os outros, profano a aliança dos seus pais, profano a aliança dos nossos pais, aos acordos que os nossos pais fizeram, porque a aliança é um acordo. Aí o 11 diz assim, ó, Judá tem sido desleal e a abominação se tem cometido em Israel. Quem é Judá, meus irmãos? Judá é o primeiro filho de Jacó. A Bíblia relata que Judá dormia com uma concubina do seu pai. E isso era pecado, por isso que Judá foi também recebeu também a sua condenação, a sua maldição, porque ele, eu não lembro como a Bíblia diz, mas que ele sujava o leito do pai, alguma coisa assim, a palavra do Senhor diz. Então aqui diz assim: Judá tem sido desleal e a abominação tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranhos. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Ou seja, aqui Deus diz assim, ó, que Deus eliminará das tendas de Jacó quem seja, não importa que é o primogênito, como era Judá, não importa. Ele cometeu abominação, ele vai eliminar, ele vai tirar, ele vai fazer sair. Aí ele diz assim: mesmo que essa pessoa me apresente ofertas, não importa a oferta dela para mim, se ela é desleal aos meus mandamentos. Aí o 13 diz assim, ó: ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão, e perguntais por quê? Porque o Senhor, aí o profeta responde, né? E perguntais por quê? Que era uma pergunta. Mas antes eu quero explicar um pouquinho essa parte assim, ó, que o profeta diz assim, ó, que cobriste o altar do Senhor com lágrimas, com choro, com gemidos, de sorte que ele já não olhará mais a sua oferta. Então, assim, eu tenho mentoradas que o cônjuge está na igreja com a amante, né? Pode até que ele já tenha se casado com ela, tudo, mas continua sendo a outra, né? A mulher estranha. Lá em Mateus não diz que quem casar com a repudiada comete adultério e quem casou também com quem repudiou cometeu adultério também? Então assim, ele pode até estar lá, mas percebe que Deus não recebe a oferta dele, a oração, a oferta, o que seja que ele está entregando na casa de Deus, ele pode chorar, ele pode gemer no altar, e Deus vai ignorar. Aí Deus diz assim, ó, e perguntais, por quê? Aí a resposta é, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e porque somente ele buscava a descendência que prometera. Ou seja, quando Deus faz uma aliança, lá em Gênesis diz
deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e formarão os dois uma só carne. Existe um princípio para essa aliança. Deus não vai fazer as coisas bagunçadas. Então, Deus está dizendo assim: aquela mulher que você tirou da casa dos pais, quando você também saiu da casa dos seus pais, com o compromisso de formar, né, uma família que você assumiu diante da sociedade, coabitou com ela, né, tendo relações íntimas, cumpriu. Eu digo que a, nos filmes, se fosse um filme, eu diria a trilogia, mas como a gente está falando da palavra do Senhor, né, é, cumpriu cumpriu a trindade, né? Cumpriu, na verdade, foi a trindade. Então, assim, qual é a trindade da aliança de Deus? Deixará o homem pai e mãe? Primeira. Se unirá à sua mulher? Segunda. E formarão os dois uma só carne. Qual é a trindade de Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. Qual a trindade da nossa vida pessoal? Espírito, alma e corpo. Percebe que Deus, ele faz tudo de maneira para que nós possamos entender onde há o mover do Senhor. Então, para formar um só corpo, precisa cumprir a trilogia ou a trindade da aliança. E aí a Bíblia diz assim: portanto, cuidai de vós mesmos, cuidai-vos de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, ou seja, não seja infiel com a sua esposa, não seja infiel com seu marido, aquele que você cumpriu a aliança. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Esse, essa parte que fala sobre violência, eu acredito que a violência, ela precisa, aonde há violência, precisa sim do afastamento. Então, para quem está com o deserto dentro de casa, se existe a violência mesmo, precisa sim se afastarem, os dois precisam ser tratados. Algumas vezes, né, começou, para não dizer a maior parte das vezes, para não ser injusta com algumas pessoas, essa mulher foi quem começou sendo violenta, ela que partiu para cima e depois, quando ela viu que ela não tinha a mesma força que o marido para poder manter ali aquela briga braço a braço, aí ela começou sim a se esquivar daquilo e aí ela passou a ser agredida, mas normalmente começa pela mulher. Sheila, tem homens que são violentos e que a mulher, mesmo não sendo violenta, ele vai agredir? Tem, dentro do comportamento humano tem, mas esse homem ele já mostrava agressividade desde a época do namoro. E essa mulher se casou, e aí depois eu não vou ficar aguentando isso, eu que não vou lutar para Deus transformar, eu que não vou lutar. Depois que fez a aliança, aí você tem que arcar com as consequências. Por quê? Porque a gente dá muitos sinais. Nós damos muitos sinais sobre como, o que a gente, como que vai ser o casamento ao nosso lado. Eu, por exemplo, se eu for falar do meu marido, né? O meu marido trabalha demais, trabalha mesmo. Ele chega em casa, a gente janta, colocamos nossa filha para dormir, senta na cama, liga o computador dele e tec nas apresentações dele. Sheila, sempre foi assim? Sempre. Quando não era trabalho, era a gente estudando. Então, por isso que eu e ele estudamos muito, porque ele sentava ali para estudar, depois de um certo tempo, ele fez até o MBA dele híbrido, um pouco de aula presencial, outro pouco em casa, mas sempre foi assim, Sheila, sempre, desde o namoro. Desde o namoro, ele já tinha todos esses sinais de que o trabalho dele era uma prioridade na vida dele, e que ele trabalhava demais, era tanto que nós nos víamos, né? De segunda a sexta-feira a gente trabalhava na mesma empresa, então a gente se via ali, muitas vezes ele me levava até em casa, mas ele me deixava em casa e ia embora trabalhar. Segunda a sexta-feira tinha passeio, a não ser que fosse feriado, não. Ele ia para casa dele trabalhar. Sheila, e de sábado e domingo? Ah, de sábado e domingo ele já madrugava na minha casa, assim como foi no deserto. Já madrugava atrás de mim. Mas de segunda a sexta-feira era o trabalho dele. Ele era o primeiro a chegar no escritório e praticamente o último a sair. Eu lembro que quando eu comecei o relacionamento com ele, que eu não queria, que eu queria saber quando ele estava, quando ele ia viajar, eu chegava e eu olhava no estacionamento, carro.
Eu ia estacionar e eu olhava lá na vaga dele se o carro dele estava lá. Por quê? Porque ele era o primeiro a chegar e o último a sair. Então, assim, apresenta, assim como o violento, desde a época do namoro, já davam uns sarrafões, né? Isso é real, gente. Então, depois ficar, é porque agora então eu vou ficar lutando por esse homem violento. Você vai lutar para Deus transformar. E se Deus não transformar? A Bíblia não dá respaldo para você. Você dá respaldo para você divorciar, mas não dá respaldo para você contrair um novo casamento, né, irmãos? Essa é a verdade, está na palavra do Senhor. Só ler lá 1 Coríntios 7, que vocês vão entender. Para finalizar, eu vou ler a parte quando. Será que meu cônjuge vai entrar no deserto? Será que Deus vai mudar ele? Será que Deus vai fazer mesmo? Aí diz assim, ó. O título já diz assim, ó, a vinda do Senhor precedida pelo seu anjo. Aí diz assim, ó, no 17: enfadais o Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis em que o enfadamos? Nisso que pensais, qualquer que faz o mal passar por bom aos olhos do Senhor, e desse é que ele se agrada, ou onde está o Deus do juízo? Percebe que a Bíblia está dizendo assim, ó, que eles enfadaram o Senhor com as palavras, e ainda ficam se perguntando em quem enfadamos o Senhor. Eu já saí da casa, agora eu vou divorciar, que eu não estou fazendo nada de errado diante de Deus. Ou seja, está tentando passar a coisa, o mal, por bom aos olhos do Senhor e está achando que Deus está se agradando disso. Aí a Bíblia diz assim: aonde está o Deus do juízo? Aí aqui diz o 3, começa o juízo. Eis que eu envio o meu mensageiro, que passará o caminho diante de mim. Desculpa, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscais, o anjo da aliança. E quem vos desejais? Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo de ourives e como a potassa dos lavadeiros. Vamos pensar aqui, irmãos. Aqui diz assim, ó, quem poderá suportar o dia do Senhor e quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo dos ourives, ou seja, como, se vocês não entendem o que é fogo dos ourives, é quem mexe com ouro, né? Quem molda ouro. E o ouro ele é moldado com fogo. Quando eu li essa passagem hoje de manhã, eu logo lembrei da história de ontem com a minha mãe, do marido da amiga dela. A gente não sabe o que aconteceu. Não sei se ela sabe. A gente já não tem, minha mãe já não tem mais tanta amizade com ela, só de oi, oi, acho que por rede social, então não dá nem para perguntar. Mas para vocês verem que quando o Senhor passou pela vida dele ali, naquele final de semana que a gente não sabe o que aconteceu, ou se foi na própria segunda-feira, a vida dele se transformou por completa. Mas Sheila, ele estava no final de semana com a Anne, eu já ouvi você falar que você não acredita que o marido que sai da casa da amante direto para a casa da esposa, ele tem um arrependimento, porque o homem tem que conquistar. Vamos lembrar que esse homem não saiu de casa, ele continuava dentro de casa. E segundo a experiência que ele viveu, a ponto que ele foi buscar o Senhor sozinho. Então, assim, nesse caso, eu não tenho, as minhas palavras caem por terra. Sabe assim, minhas palavras são invalidadas, porque ali quem entrou foi a mão do Senhor. Mas o que eu vejo? Um monte de cônjuge que está brigando com as amantes, aí botam para fora também, discutem, porque. E aí ele não tem para onde ir, ou pelas questões financeiras, ou pelas questões emocionais, e a esposa ou o marido que está ali disponível, eles batem lá na porta e você vê que não tem arrependimento. A única maneira de haver uma restauração de casamento, irmãos, é quando o cônjuge chega em casa até você e ele vai respeitar o seu tempo, ele não vai dividir as culpas com você, ele vai reconhecer a culpa deles. Eles vão dizer para você, olha, me perdoa, eu pequei contra os céus e pequei contra vós, assim como o filho pródigo vai falar, ou seja, ele vai demonstrar arrependimento, abandono do pecado, vai confessar o pecado e vai te pedir perdão. Tem quando chega assim, eu estou muito arrependido do que eu fiz.
mas é porque você e a gente precisa conversar para saber como é que vai ser essa volta aqui. Entende? O cônjuge que está arrependido, a conversa dele é o seguinte: me aceita de volta como um dos seus empregados. Me aceita de volta como um dos seus empregados, falou o filho pródigo para o pai. Porque ele entende que, independente do que ele vivia com o pai, ele errou. Ele pediu uma herança da qual ele ainda não tinha direito, porque o pai estava vivo. Ele foi quem foi para o mundo, ele gastou tudo, ele é quem chegou numa situação deplorável. E agora era ele também que precisava fazer o caminho reverso de chegar com humildade, pedir perdão para aquele pai e dizer assim: olha, eu me coloco aqui para ser, nem que seja um dos seus empregados, eu só preciso estar com o Senhor novamente, porque até os seus empregados são melhores tratados do que eu estava sendo pelo mundo. Então, põe isso no teu marido, na tua esposa, que ela vai chegar com toda a humildade, reconhecendo o erro dela, o erro dele, vai te dizer assim: olha, me aceita de volta, eu vou te reconquistar, eu vou mostrar que eu sou digno de confiança. Porque antes, eu não importa o que você fez, importa o que eu fiz. Eu me arrependo pelo que eu fiz. Isso é arrependimento genuíno. Mas isso vai acontecer quando Deus tocar na vida deles. Olha o 3 do 3, o que diz aqui, ó. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata, e eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me mentem e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, o que Deus está falando aqui? Que o dia do juízo dele, o dia que ele chegar para na vida do seu cônjuge, ele é quem vai refinar, ele é quem vai purificar. Ele diz assim: eu vou purificar como a prata, o ouro. Ou seja, ele vai fazer passar pelo fogo. Então, quem acredita, ah, meu marido tá super bem lá, Sheila, será que Deus vai levar meu marido? Vai levar teu marido ao deserto. Ele vai refinar com a prata e com o ouro. Mas, Sheila, foi tudo bem com meu marido. Eu vejo que foi tudo bem com seu marido. Meu marido foi, não. Vocês conhecem aí alguém que tenha sido sequestrado? O sequestro só foi o primeiro pontapé quando Deus deu nele. Entende? Ele já vinha sofrendo antes, pelo próprio pecado dele. Mas ali ele tentava deixar transparecer que estava tudo muito lindo a vida dele. Era sempre as mesmas, ai, muito cansaço pelo trabalho, muito estresse pelo trabalho, tudo. Então, ali o sequestro foi só o primeiro pontapé que Deus deu. Depois, irmãos, eu vi tanta coisa, mas tanta coisa, que eu oro a Deus para ele quebrantar o coração do meu marido e ele mesmo me contar para vocês entenderem aqui o que Deus fez. Eu falei, acho que no áudio passado, que eu vi até as coisas, eu falo rindo porque eu ficava só observando, né? Ele me pedia ajuda e eu, tipo, me esquivava um pouco para não ajudar. E eu lembro que ele passou por muitos problemas, como eu passei, os mesmos problemas assim que eu passei, eu vi ele passando. E depois eu espero um dia poder contar melhor para vocês essas coisas, tá? São coisas que ainda, não é que eu não possa contar, mas o meu marido pediu um tempo, né, para poder expor, porque vai influenciar também trabalho, essas coisas, mas eu espero em breve poder expandir esse tema mais assim com vocês, mas eu sempre que possível vou contando coisas aqui para vocês, tá? Então, assim, não se preocupe, seu marido vai passar pela prova do fogo purificador, que purifica prata e ouro. A palavra de Deus te promete isso. A palavra do Senhor diz que ele vai fazer. Sheila, ele vai fazer? Vai, ele diz pela aliança. O anjo da aliança. A aliança com Levi, a aliança que você fez lá com a mulher da sua mocidade. Por essa daí Deus vai fazer. Ele é bem claro com a palavra dele. E a palavra dele não volta. Então, continua, continua.
continua, porque ele diz que a palavra dele lançada não volta sem cumprir o seu propósito. E ele vai fazer, irmãos. Ele vai fazer. Eu sei que parece que é impossível também. Teve momentos que eu olhei e falei, Senhor, não vejo saída, não vejo possibilidade, não vejo, esse homem não me quer, ele olha e não me quer. Eu também passei por esse tempo. Mas eu também passei, quando eu via dessa maneira, também passei pelo tempo que eu olhei e eu falava também, eu acho que quem não quer ele agora sou eu. Quem não quer mais sou eu. E o que significa isso? Que eu tinha aprendido ali a viver para o Senhor. E quando você aprende a viver para Deus, como a palavra diz, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas essas demais coisas que serão acrescentadas, e buscar o reino dos céus em primeiro lugar, significa que quando o teu marido não te roubar mais da presença de Deus ou do Senhor, ele vai restaurar. Aí outro dia uma mentorada minha disse assim, Sheila, mas eu tenho certeza que hoje eu não volto mais a beber, que hoje eu não volto mais para balada, que hoje eu não volto mais para aquela vida de antes. Mas ainda existe ali uma idolatria pelo cônjuge. Então, o cônjuge ainda tira ela da presença do Senhor. Ah, Sheila, não tira, não, porque eu estou realmente convertida. Irmãos, eu passei por isso. Eu sei o que é isso. Vocês sabem que eu vivi um primeiro deserto. Eu achava que eu nunca mais voltaria a viver um deserto. Mas o dia que eu tirei o Senhor do primeiro lugar na minha vida e passei a colocar o meu marido, ali eu caí novamente. Então, por isso que eu digo, eu me converti há uns 4 anos. Eu vou na casa de Deus há mais de 20, mas eu me converti há uns 4 anos. Por quê? Porque o dia que o meu marido não foi mais importante a ponto de eu não trocar mais a vida de paz que eu estava vivendo e realmente entender que existia um tempo perfeito para Deus restaurar e que esse tempo perfeito era aquele tempo que Deus também ia entrar e a tocar nele e a provar ele no fogo para purificar ele, eu não recebi. E eu sou muito grata a Deus, porque o Senhor me deu até o discernimento de olhar e saber esperar o tempo do Senhor. Que Deus abençoe muito a vida, casamento e a família de vocês, em nome de Jesus. Amém?